Olá, turma! Vamos para mais uma aula de Matemática 2 e o estudo de hoje é sobre cilindros. Bem, pessoal, cilindro é um corpo redondo e o que seria um corpo redondo? Corpo redondo é um sólido geométrico com formato circular. Como vocês podem observar, nós temos aqui na figura um cilindro. Todo cilindro é formado por duas bases, então aqui a base, essas duas bases são iguais, ele tem essa parte aqui arredondada, esse tamanho nós chamamos de altura, tamanho do cilindro. Essa linha aqui, ó, tem outras linhas aqui, linhas imaginárias, essas linhas nós chamamos de geratriz, e a geratriz é a linha que gera essa parte arredondada de todo o cilindro. Então, a base do cilindro é um círculo, por isso nós chamamos de base circular. Então, nós temos aqui esse círculo, o elemento principal do círculo é o raio. Raio é esse segmento que parte do centro do círculo até um ponto que pertence à circunferência, que essa linha vermelha é a circunferência e essa parte amarela aqui é o círculo. Então, esse segmento que parte do centro do círculo até a extremidade, até um ponto que pertence aqui, qualquer ponto que pertença a essa circunferência, nós chamamos de raio. Então, todo esse segmento do centro até aqui é o raio do círculo. Então, os elementos principais de todo cilindro são as suas duas bases, que são círculos, e a sua altura. Então, vamos classificar os cilindros. Bem, pessoal, a classificação dos cilindros é da seguinte maneira. O cilindro, ou ele é reto ou oblíquo. Quando é que o cilindro é reto? Eu coloquei esse outro desenho aqui para mostrar para vocês que essa parte aqui, ó, essa linha, a gente chama de geratriz do cilindro, que são essas linhas imaginárias que formam essa parte arredondada aqui. Então, a gente chama de geratriz, está aqui o outro elemento, que é a altura dele, e o raio da base. As duas bases são círculos. Então, vamos classificar. Quando é que o cilindro é reto? Ele é reto quando a geratriz, que é essa linha, ela for ortogonal à base. Então, está aqui a base, a geratriz ela forma 90 graus com a base. Ou seja, essa geratriz ela tem o mesmo tamanho da altura. No cilindro reto, a altura é igual à geratriz. A diferença do cilindro reto para o cilindro oblíquo. Então, a outra classificação do cilindro é ele ser oblíquo. Oblíquo é quando a geratriz ela é inclinada. Ó, ela é oblíqua à base. Ela é inclinada, ela não forma 90 graus. Observem também que ela tem uma medida diferente da altura. Então, nós temos aqui a altura, que por definição sempre ortogonal à base, e a geratriz ela é inclinada. Então, todo cilindro ou ele é classificado como reto ou é classificado como oblíquo. Reto, a geratriz é igual à altura, forma 90 graus com a base. E oblíquo, a geratriz ela é inclinada, ele tem esse formato aqui inclinado. Então, essa é a classificação do cilindro e também existe uma outra classificação que seria o cilindro equilátero. Bem, pessoal, quando é que o cilindro é classificado como equilátero? Todo cilindro equilátero ele tem a altura duas vezes o raio, é igual ao dobro do raio. Então, nós temos aqui a base, o raio da base. Existe um outro elemento do círculo que nós chamamos de diâmetro. Diâmetro é o raio duas vezes, então é o dobro do raio. Então, o diâmetro é essa corda que passa pelo centro. Então, é esse tamanho todo aqui do círculo. Então, essa parte aqui é o raio, daqui para cá também é raio. Então, ó, duas vezes o raio nós chamamos de diâmetro. Então, a altura ela tem o tamanho do diâmetro aqui, ó. Diâmetro do círculo é igual à altura. Então, nós temos aqui, ó, altura, 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 altura. Ou seja, a altura é o dobro do raio. Então, aqui é 2R, 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 2R. Essa estrutura aqui é de um quadrado de lado 2R.
Então, no cilindro equilátero, a altura ela é 2 vezes o raio. Então, é isso. Se alguma questão pedir ou informar que o cilindro é equilátero, vocês usem essa informação de que a altura é o dobro do raio. É isso, essas foram as 3 classificações do cilindro. Bem, vamos lá para outra definição. Bem, pessoal, a definição agora é de volume dos cilindros. O volume do cilindro, como nós já sabemos, é a área da base do cilindro vezes a altura do cilindro. A área da base do cilindro é a área de um círculo, porque a base do cilindro sempre será um círculo, sempre um círculo. Então, nós temos aqui o círculo, a área do círculo é dada por uma fórmula. Qual a fórmula? É uma fórmula que depende do raio, que é o elemento principal do círculo. Então, fica assim. A fórmula da área da base é πr ao quadrado, onde esse r é o raio do círculo, então é πr2. Volume, área da base do círculo, vezes a altura do círculo. O volume é igual. Qual é a área da base de um círculo? É πr2 vezes a altura. Então, essa fórmula aqui nós vamos usar para determinar o volume de qualquer cilindro. Vamos agora resolver alguns exemplos. Vamos fazer as resoluções. Bem, vamos para o exemplo 1. O exemplo 1, turma, diz o seguinte: qual é a medida do volume de um cilindro com 10 metros de altura, aqui, 10 metros de altura, e raio da base igual a 2 metros? Então, qual é esse volume? Então, o raio da base é igual a 2. A resolução fica assim. O volume é igual à área da base do cilindro vezes a altura do cilindro. Fica assim. O volume é igual à área da base de todo o cilindro é πr ao quadrado, onde r é o raio, vezes a altura do cilindro. Nós vamos agora substituir os valores informados, que é o tamanho do raio e o tamanho da altura. Fica assim. O volume é igual a π, o raio é 2, então fica 2 ao quadrado, vezes a medida da altura, que é igual a 10. O volume é igual. Aqui nós vamos resolver primeiro a potência, então fica 2 elevado a 2, que dá 2 vezes 2, que é igual a 4. Então fica 4 vezes 10, repete o π. A conta que nós vamos fazer agora é essa multiplicação. Então fica assim, o volume é igual a 4 vezes 10, 40, repete o π, e o volume é 40π metros cúbicos. Esse é o resultado desse exemplo 1. Aqui a gente poderia substituir o π pela aproximação de 3,14. Só que se a questão pedir, a gente substitui, ou se a questão for com itens para marcar, se não, nas opções não aparecer nem o π, é porque a gente tem que substituir o π por 3,14, que não é esse caso aqui, desse exemplo 1. Então, vamos para o próximo exemplo. O exemplo 2 diz assim: determine o volume do cilindro reto da figura. Então, aqui é o cilindro do exemplo. Ele tem uma altura de 15 centímetros e um raio da base de 5 centímetros. Como determinar o volume? O volume é a área da base desse cilindro vezes a altura do cilindro. Fica assim. O volume é igual. A área da base do cilindro, sempre a área de um círculo, que é πr ao quadrado, vezes h. Então, o volume é igual. Repete o π e vamos substituir os valores. O raio é igual a 5, então fica 5 ao quadrado vezes qual é o valor da altura? A altura igual a 15, substitui por 15. Fica assim. O volume é igual, vamos resolver primeiro a potência, então fica 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, que dá igual a 25, repete o 15, repete o π. Agora a continha que nós vamos fazer é essa multiplicação, fica assim. O volume é igual. 25 vezes 15, 375, repete o π. Ou seja, o volume desse cilindro aqui é 375 π centímetros cúbicos. Essa foi a resolução do exemplo 2. Vamos para o próximo exemplo.
O exemplo 3, turma, pede o seguinte: calcule o volume de um cilindro cujo raio da base seja de 3 centímetros e tenha altura igual a 9. Então, as duas medidas que nós precisamos saber para determinar o volume de qualquer cilindro é o tamanho do raio da sua base e o tamanho da sua altura. Basta essas duas informações que vocês conseguem determinar o volume de qualquer cilindro. Então, vamos para essa resolução. Fica assim. O volume é igual à área da base do cilindro vezes a altura do cilindro. O volume é igual à área da base de todo cilindro é a área de um círculo, que é πr2, vezes a altura do cilindro. O volume é igual às duas substituições que nós vamos fazer. É o valor do raio, que é igual a 3, substitui, então fica 3 ao quadrado, vezes o valor da altura, que é igual a 9, então vezes 9. O volume é igual. Vamos resolver primeiro a potência, então fica 3 elevado a 2, que é 3 vezes 3, que é igual a 9. Então, coloca aqui 9, repete o outro 9 e repete o π. O volume é igual a... Aí você vai fazer essa conta, que é 9 vezes 9, que dá 81. Então, fica assim, volume é igual a 81 π centímetros cúbicos. Esse é o resultado do exemplo 4, é o volume desse cilindro. Vamos então para o próximo exemplo. O exemplo 4 diz o seguinte: seja o cilindro circular reto com altura igual a 8 centímetros e raio da base igual a 4. Então, calcule o volume do cilindro. Use π igual a 3,14. Nessa questão informa o valor do π, então a gente vai ter que fazer essa substituição. Fica assim: o volume é igual à área da base do cilindro vezes a altura do cilindro. O volume é igual à área da base do cilindro, sempre área de um círculo. Então, fica π R2 vezes a altura. O volume é igual, vamos substituir os dois valores, o raio e a altura. O raio igual a 4, então fica 4 ao quadrado vezes a altura, que mede 8. Então, a gente substitui aqui por 8. A altura igual a 8. Fica assim, o volume é igual. 4 ao quadrado, a gente resolve aqui, né, a potência. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16, repete o 8, repete o π. O volume é igual, vamos fazer essa conta, que é 16 vezes 8. 16 vezes 8 é igual a 128, repete o π. O volume é igual. Nesse caso, a gente não termina aqui, porque a questão pede para usar o π como 3,14. Então, a gente vai ter que substituir o valor desse π por 3,14. Aí fica assim: o volume é igual a 128 vezes o valor de π, que é 3,14, e a gente faz agora essa conta. O volume é igual a 128 vezes 3,14 é igual a 401,92. O volume é igual a 401,92 centímetros cúbicos. Então, esse é o resultado do exemplo 4. Vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo, pessoal, diz o seguinte: no cilindro circular reto de volume 36 π, a altura mede 4, então o raio da base mede. Esse exemplo 5, a questão já informa a medida do volume. Diz que a altura desse cilindro é igual a 4 e pede para a gente determinar o raio. Diferentemente dos exemplos anteriores, a gente não vai determinar o volume, porque a questão já informa. A gente vai pegar as informações de enunciado, que é volume e altura, para determinar o raio. Então, vamos lá. A resolução fica assim: o volume é igual à área da base do cilindro vezes a altura do cilindro. O volume é igual à área da base, que é a área de um círculo, sempre a área de um círculo, que é πr2, vezes a altura. Esse volume já está aqui, informado, a gente não precisa calcular, já é informado, enunciado, a gente substitui. Então, vamos substituir o volume por 36π, que é a sua medida, igual, aí repete, πr2, porque a questão pede o valor do raio, pede esse Rzinho. E a altura, a questão informa, que é igual a 4. Vamos substituir esse H aqui, a altura, por 4.
Então fica assim, repete 36π, πr2 vezes 4 é 4πr2. Então essa multiplicação aqui é igual a isso aqui, ó, 4πr2. Aqui, gente, eu só mudei de lado, tá? Porque 36π igual a 4πr2 é a mesma coisa de 4πr2, que é igual a 36π. Eu só fiz inverter para esse rzinho ficar desse lado da conta. Então, vamos desenvolver a conta. Como a gente quer o R, a gente vai ter que isolar ele desse lado. Então, vou deixar o R2 sozinho. Repete a igualdade. Repete o 36π. E esse 4π que está multiplicando aqui, o R2, ele vai passar para o outro lado, dividindo o 36π. Então, fica assim. R ao quadrado é igual a 36π. Esse 4π que estava aqui passa dividindo. Ele estava multiplicando, agora passa dividindo. Então, eu quero saber o raio, fica assim, ó. R ao quadrado é igual 36 dividido por 4. Dá para fazer essa divisão? Sim. 36 por 4 é igual a 9. Aqui o π por π dá igual a 1. Π dividido por π é 1. É a mesma coisa de passar um corte aqui, ó. Cancela esse com esse, dá 1. Então fica R ao quadrado igual a 9. Eu quero saber o valor de R. Então a gente vai ter que pegar esse 2 e passar para o outro lado e extrair a raiz quadrada. Então fica ó, R ao quadrado igual a 9. Esse 2 vem como raiz positiva de 9. Fica R igual a raiz quadrada de 9. O R é igual a esse valor. Quanto é a raiz quadrada de 9? É igual a 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9. Então, raio igual a 3 é o resultado do exemplo 5. Bem, gente, esses foram os exemplos, os 5 exemplos de como determinar o volume de todo o cilindro. Estudem esses exemplos, prestem atenção direitinho, assistam essa aula, prestando atenção direitinho esses exemplos e tentem e resolvam as atividades sobre esse assunto. É isso. Até a próxima aula. Bons estudos, fiquem bem e até mais.